Quando os policiais recebem um telefonema de uma certa pessoa que eles já conhecem pedindo ajuda, eles nem acham tão estranho. Porém, quando eles chegam na casa, os policiais veem uma cena que nunca imaginaram ver. Nunca duvide da palavra de uma pessoa. Cê está estranha, com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thaís Rory, sejam super bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos estranhos, reais, criminais, algumas vezes por semana. O caso de hoje é um caso assim que eu fiquei abismada, porque eu nunca escutei falar dele, e é um caso assim tão terrível que é desses casos que a gente imagina que vai chegar até a gente de uma certa forma, porque é um caso muito chocante e nunca ter ouvido falar dele é no mínimo bem estranho. Há um tempo atrás eu trouxe uma história de uma indiana e a história dela se passou no Canadá e a história de hoje é de um indiano que se passa na Austrália. Maulin nasceu na Índia. Toda a família dele é de lá. Na Índia ele se formou em contabilidade, a mãe dele é professora e o pai tinha um negócio. O grande sonho dele era estudar fora da Índia e dos pais também, né? Poderem realizar esse sonho para o filho ia ser ótimo. Eles venderam um bangalô que eles tinham para pagar os estudos e a viagem dele. Maulin era super apegado ao pai, à mãe, ele era filho único, ele tinha um primo, esse primo já morava na Austrália e esse primo era como se fosse um irmão mesmo, um irmão que ele nunca teve, e esse primo que ensinaria ele como era morar na Austrália, como era pegar o transporte de lá, iria mostrar esse mundo que ele não conhecia. Então, em 2014, Maulin foi para a Austrália, ele foi fazer um mestrado. Ele era tido como uma pessoa super simples, humilde, engraçado, adorava fazer piadas, adorava fazer todo mundo rir. E para ajudar, né, com as finanças, ele trabalhava meio período entregando alimentos. No momento da nossa história, já é 2018, ele tem 24 anos de idade e ele vai se formar dali a 4 meses. Maulin chama tanta atenção, ele é tão inteligente e tão focado que 3 professores já ofereceram uma vaga de um emprego fixo para ele ficar na Austrália. Olha só que legal. Então, dia 23 de julho de 2018, ele resolve entrar num aplicativo de encontro chamado Plenty of Fish. E aí ele começa a conversar com uma moça de 19 anos de idade chamada Jamie Lee Dollar Guy. Lá na biografia dela, onde ela apresenta um pouquinho dela, ela conta algumas coisas que ela gosta e conta como ela é também. Então lá diz o seguinte, que ela tem transtorno de personalidade limítrofe, tendências de tirar a própria vida, fetiches por vampiro, fantasias, escravidão, morder pessoas e ser violada coletivamente. Ela passou a conversar então com o Maulin, uma conversa ali toda sexual. Eles combinaram que às 8 horas da noite ele chegaria na casa dela, ela mora sozinha. Aí ela respondeu para ele: ok, estou animada. Estou usando uma das minhas roupas de cosplay porque alguns homens gostam de como ela parece submissa. Ela escreveu: vou colocar meu perfume favorito. E lá eles teriam uma relação íntima. Isso é o que ele achava, só que o que ela queria e o que ela iria fazer era totalmente diferente. Ele não sabia que logo depois que eles terminaram de conversar, ela sabia que ia chamá-lo até lá para tirar a vida dele. E ela procurou algumas coisas na internet. Ela digitou o seguinte: eu vou tirar a vida de alguém esta noite por diversão, eu vou tirar a vida de alguém esta noite, eu quero cometer assassinato. A busca dela assim foi tão surreal que o próprio Google acabou direcionando ela para uma página de um psicólogo oferecendo ajuda para ela. Só que ela ficou apenas 4 segundos naquela página e voltou à procura anterior. Só que dessa vez ela procurou algo mais específico. 10 passos para cometer um assassinato
e escapar impune. Às 8h01, ela mandou mensagem para o Maulin perguntando se ele estava próximo de chegar, e ele disse que sim, que chegaria dali a 5 minutos. E às 8h07 ele chegou na casa dela. Logo eles foram para o quarto, eles conversaram ali rapidamente e ela pegou um brinquedo íntimo e começaram a manusear esse brinquedo. Ela perguntou para ele se ele era forte, se ela subisse em cima dele, se ele conseguiria tirá-la de lá. E ele disse sim, que conseguiria. Depois ela disse que gostava de fazer certas coisas, por exemplo, ser sufocada. Ele disse que nunca tinha feito isso, porém que ele adoraria aprender, contanto que ela tivesse paciência em ensiná-lo. E ela disse então que para testar ia colocar um travesseiro no rosto dele, ela tentou sufocá-lo, só que ele continuou respirando normalmente. Então ela disse: olha, vou te ensinar como que se faz a parte de sufocar. Ele só disse que não queria ser machucado, e Jamie Lee disse que se ele se sentisse de alguma forma mal, era só ele bater nela, que ela saberia que era o código para ela parar. Ela pediu para que ele se sentasse na cama, ela foi para trás dele e passou o braço no pescoço dele, fazendo força. Maulin se assustou. E ele então bateu nela, era o código para eles pararem, era esse código, só que ela não parou, ela continuou forçando. Dessa vez ela colocou também as pernas em volta do corpo dele para evitar que ele se mexesse, e aí ele acabou desfalecendo. Nesse momento ela levantou, pegou o brinquedinho dela que tinha uma corda, colocou em volta do pescoço dele, fez força, fez tanta força que ele fez alguns ruídos estranhos e continuou lá desmaiado na cama. Do minuto que ele chegou na casa dela até o minuto que ela terminou de fazer o que queria e ligou para a polícia, passou-se 53 minutos. Quando ela ligou para a polícia, reconheceram logo a voz dela, porque ela já era famosinha ali. Muitas pessoas reclamaram dela e a polícia acabou visitando algumas vezes. E ela disse o que tinha acabado de fazer com o Maulin, só que ninguém acreditou. E ela disse: realmente, né, vocês não acreditam em mim, ninguém acredita, por isso que eu tive que fazer o que eu fiz. Quando a polícia chegou junto com a emergência, Maulin continuava na cama, continuava desfalecido, só que ele estava vivo ainda, apesar da pulsação estar bem fraquinha. Ele foi resgatado, foi para o hospital e ela foi para a delegacia. Chegando na delegacia, ela disse para o detetive que estava tendo um dia ruim e sabia, desde o momento que marcou o encontro ali com o Maulin, que iria tirar a vida dele. Gente, mas quem é Jamie Lee, né? Ela nasceu dia 17 de outubro de 1999. Ela veio aí de uma família super desestruturada. Ela tem 2 irmãos mais velhos e uma irmã mais nova, além de 3 meio-irmãos. Quando ela tinha quase 3 anos de idade, ela passou a morar um tempo com a mãe, outro tempo ali com alguns parentes, só que havia maus tratos, havia negligência e o Estado acabou tirando a guarda dos pais dela. A partir dos 10 anos de idade, ela se tornou responsabilidade do Estado, só que aparentemente por causa dos distúrbios psicológicos que ela tinha. Os pais continuaram sendo tutores dela, só que não tinham ali muita influência e nem muito contato. Dos 11 até os 14 anos de idade, ela foi para vários lares adotivos. Esses lares eram terapêuticos. No começo da adolescência dela, ela ficou internada no hospital psiquiátrico com medicações fortes. Não se sabe muito bem se ela frequentou a escola. Há registros que ela frequentou a 6ª série e, por último, a 8ª série. Só que aí faltou o complemento, né? Então ela não finalizou toda a escola que ela deveria. Em outubro de 2013, ela foi colocada em uma casa para morar nessa casa, só que ela teria todo o respaldo 24 horas por dia para ficar com cuidadores. Pelo menos 2 cuidadores em cada turno. Só que os cuidadores tinham medo dela. Ela era agressiva. Ela estava bem em um momento e outra vez não estava. Ela chegou a sufocar
uma cuidadora e essa cuidadora quase foi a óbito. Então, quando ela fez 18 anos de idade, todo mundo abandonou ela, deixou ela morando lá sozinha na casa, sem os cuidados. Por quê? Porque estava todo mundo com medo. E a partir daí que ela ficou sozinha, ela começou a ouvir música alta, a gritar, fazer bagunça, e os vizinhos começaram a reclamar. Ela passou a receber a visita ali da polícia, a polícia já conhecia ela e sempre que eles apareciam lá, ela fazia um bolo e entregava para eles. Já era tipo amizade, sabe? Por causa da solidão dela, ela passou a ficar muito tempo nas redes sociais, principalmente Facebook, Instagram. Ela ficava o tempo todo postando fotos, usando filtros e muitas vezes ela escrevia coisas assim que davam certo medo, não era uma pessoa muito saudável não. Ela chegava a escrever nessas fotos também que ela tinha trauma de infância, ela sofreu abuso íntimo e ela tinha problema com o corpo dela. Ela disse inclusive que odiava garotas bonitas e magras e queria torturá-las. Ela se machucava muitas vezes colocando objetos no corpo dela, na pele dela, e por causa disso ela teve que passar por mini cirurgias ou cirurgias 100 vezes pelo menos. Ela chegou a dizer que tinha um demônio dentro dela, ela sentia o mal dentro dela. Para uma amiga ela disse que ela era um lobisomem e ela gostava de morder as pessoas. Ela dizia coisas bem assustadoras. Ela se sentia como se ela estivesse possuída também. E no dia que ela entrou em contato com o Maulin, naquela mesma tarde ela tinha mandado mensagem para uma ex-cuidadora dizendo que sentia o mal crescendo dentro dela, dizendo que estava realmente doente, com tentações ruins, queria inclusive chamar a polícia, só que a polícia não ia acreditar nela e o que ela queria fazer era chorar. Maulin, que chegou vivo ao hospital, porém bem mal mesmo, ele faleceu somente algumas horas depois. Então Jamie Lee, que tinha sido presa e acusada por agressão, agora ela foi acusada por tirar a vida de uma pessoa. E ela estava feliz por isso, porque realmente era o que ela sempre quis fazer. Então ficou a cargo do primo dele receber a notícia dos médicos que acabou com a vida dele. Ele entrou em contato com os tios para dar a notícia e ele que cuidaria de toda a burocracia para levar o corpo do primo até a Índia. E ele foi até a Índia também participar de toda a cerimônia. Eles fizeram uma vaquinha para poder arrecadar dinheiro para que ele pudesse passar pela cerimônia lá na Índia de acordo com a religião dele. Ele acabou sendo cremado. Desde o momento que foi presa, a classificação dela era de segurança máxima. Ela deu muito trabalho o tempo que ficou ali. Somente 6 meses antes do julgamento é que ela começou a ficar mais calma. Enquanto esteve na instituição com outras crianças, ela ameaçou machucar uma criança na frente da mãe dessa criança, ameaçou tirar a vida de um prisioneiro que ela tinha se relacionado, só que depois os dois pediram desculpas. Ela se automutilou mais de 20 vezes e aí ela acabou ficando numa cela de observação, que é tipo uma solitária, e ela tentou passar ligaduras ali no pescoço dela, né, para se machucar, e precisou ir para o hospital pelo menos 7 vezes. Além de abusar verbalmente e fisicamente de agentes penitenciários e também do pessoal médico. Entre esses abusos estavam morder e chutar. Então o julgamento dela foi em 2020. A advogada de defesa colocou toda a culpa na infância que ela teve, na infância triste, abusiva, que aquilo mexeu com ela de uma certa forma que ela vai levar isso para o resto da vida. Inclusive psicólogos e psiquiatras avaliaram ela no tempo que ela ficou presa na unidade. Os melhores psiquiatras avaliaram ela e disseram que ela era uma das pessoas mais danificadas psicologicamente que eles tinham avaliado. Então, por um lado, acredita-se que ela não tenha cura, realmente não, né? Ela tem traços ali de psicopatia também. Porém, dizem que a partir do momento que a mente dela envelhecer,
ela fica mais calma e aí ela pode ir melhorando aos poucos. É bem difícil tudo isso, né? Bem complexo. O psiquiatra disse que na primeira infância dela, além da negligência e do abuso emocional, ela também sofreu abuso físico e íntimo extremo. Ela tem uma capacidade bem limitada de sentir emoções, também de ter empatia, e ela não tem nenhum interesse em socializar, em ter contato com outras pessoas, ou trocar sentimentos, ou tentar sentir, sabe? Ela não tem esse intuito. Bom, durante o julgamento, o que o júri tinha que decidir é se ela fez aquilo com Maulin premeditado, que ela quis tirar a vida dele, ou se aquilo aconteceu aí durante o decorrer do evento, né? Que não foi nada que ela premeditou, porém, por causa dos distúrbios dela, aconteceu. E aí consideraram ela inocente em primeiro grau, ou seja, consideraram que ela não premeditou aquilo, porém consideraram que ela tirou sim a vida dele, só que de uma forma mais acidental, né, por causa lá dos distúrbios. Por causa disso, ficaria a cargo do juiz passar a sentença para ela. Ela poderia receber até 20 anos de prisão. Só que, gente, o juiz, sei lá, não entendi essa. O juiz deu apenas 9 anos de prisão. Considerando que ela já estava presa há 2 anos, então ela poderá ser libertada em 7 anos. Porém, gente, ela poderá sair em liberdade condicional depois de 3 anos, né? Seria 5, só que descontando os 2 anos, em 3 anos ela pode ser libertada, que seria agora em 2023. Só que pelo que eu pesquisei, não há pedidos de liberdade condicional e eu acredito que é muito cedo, né, que esse juiz nem iria liberá-la, né? Porém, gente, daqui a alguns anos essa mulher estará solta, livre, leve e solta e totalmente descontrolada. Esse juiz foi muito corajoso em dar essa pena para ela. Então tá aí, gente, um caso que não parece que a justiça foi feita, né? Um rapaz ali cheio de planos acabou conhecendo ela de forma online, né? Quantas pessoas acabam conhecendo outras de forma online e acabou perdendo a vida, né? Muito triste. E, gente, esse caso é um caso assim que a gente não escutou falar, né? Diferente de outros casos parecidos. Algumas pessoas na internet falaram que isso se deve à origem dele por ser uma pessoa indiana, e outras pessoas disseram que foi uma inversão de papéis. De repente, se a vítima fosse uma mulher, poderia ser que isso fosse para mídia. Porém, isso não aconteceu. Até mesmo, gente, quando eu vou pesquisar disso em sites, não tem muitos sites jornalísticos que falam dessa história, nem mesmo na própria Austrália. Então, a maioria das informações que eu consegui foi direto do documento do julgamento dela. Olha só que coisa, né? Vai entender, sei lá, por quê. Então é isso, esse é o caso de hoje. É um caso que deixou esse amargo aqui na boca, né, que infelizmente não houve a justiça. Jamie Lee é um perigo e ela vai sair daqui a pouco, ela vai sair super jovem ainda. A Austrália tem que tomar cuidado porque não cuidaram dela, né? Olha só, uma pessoa desse nível morando sozinha, né? Alguma coisa precisa ser feita. Eu peço para vocês, então, se inscrever aqui no canal para quem não é inscrito, compartilhar o vídeo com outra pessoa que gosta desse tipo de conteúdo. Claro, se você gostou do vídeo, a gente se vê então no próximo caso, tá bom? Beijinhos!